Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você, nosso ouvinte, nosso amigo, a mais um CoachCast, o podcast do Ponte Verde, analisando tudo o que acontece no futebol de seleções e nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Eu sou Gabriel Salaf, convido você a embarcar nessa viagem com a gente, aqui onde a gente tenta fazer a melhor cobertura do futebol de seleções do Brasil. Estamos aqui hoje na nossa 23ª edição para falar sobre a terceira e a quarta rodada das eliminatórias da América do Sul. A gente já fez aquele nosso preview, o que será que a gente falou de bobagem, o que será que a gente acertou? E agora é hora de repercutir, de ver como foram os jogos, ver quem se destacou, quem ficou devendo, quem vai se manter aí nessa briga, quem tá ficando para trás, tudo sobre essas duas rodadas, sobre essa segunda ronda, vamos dizer assim, das eliminatórias sul-americanas aqui nesse podcast. Antes de começar a resenha, convido você que está conhecendo o Conte Verde agora a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Também temos um canal no YouTube, esse podcast está disponível em áudio no YouTube, Conte Verde também, é só procurar lá que você acha facinho. Os links estão todos aqui na descrição do episódio, se você está escutando no Spotify, se você está escutando no YouTube. E também se inscreva, tanto no Spotify, tanto no YouTube, deixe sua avaliação, seu gostei, suas estrelinhas, seu comentário, né? A gente sempre deixa uma interação no Spotify, dá para você comentar também no YouTube. Deixa lá toda a sua interação, toda a sua impressão sobre o tema do nosso podcast também, sobre tudo que a gente comenta por aqui. Dá uma conferida nos outros podcasts, você não escutou, tem entrevista com o jogador João Gomes, tem muita coisa. Tem muita coisa sobre essa data FIFA ainda que vai sair. Já saiu ontem um podcast sobre o jogo do Brasil, né? Os jogos do Brasil, esse vexame que o Brasil fez nessa data FIFA. E ainda teremos podcasts eliminatórias asiáticas sobre a data FIFA em si e vários outros conteúdos. Fica ligado tanto aqui no Spotify, no YouTube e nas nossas outras redes sociais. E também convido você a apoiar o Conte Verde. Estamos precisando muito do seu apoio para que esse projeto consiga crescendo, consiga aí ter melhorias de estrutura, consiga também fazer novas viagens. Já foi para o Paraguai, né? Acompanhar Paraguai e Peru na primeira rodada. Esse mês a gente não conseguiu fazer a viagem porque o jogo do Paraguai, que era na Cidade do Leste, foi para Assunção, mas se tudo der certo, voltaremos aí na próxima data FIFA a cobrir jogos em off. Então, R$10 por mês, cara, é uma pichincha. Pensa aí, você não compra um Kinder Ovo por R$10 hoje em dia, então você pode ajudar o Conte Verde com R$10. Você também recebe um podcast exclusivo todo mês, contando uma história das eliminatórias da Copa do Mundo e também participa de sorteios exclusivos para apoiadores. Fica ligado, então, a gente conta muito com o seu apoio, apoia.se/ConteVerde, a partir de R$10, você ajuda o nosso projeto a crescer, a gente é imensamente grato. E claro, se você não conseguir ajudar financeiramente, ajude aí compartilhando, fazer com que o nosso conteúdo chegue aos seus amigos, a quem gosta de Copa do Mundo, a quem gosta de futebol de seleções. Tá certo? Aqui do meu lado está ele, Vinícius do Prado, o Dudu Nobre, o nosso Mr. Sudaca aqui no Conte Verde, no ConteCast. Dudu, segunda ronda aí. Tivemos o tropeço do Brasil, que já fomos no outro podcast, mas aí com seleções se mostrando forte, seleções aí ficando para trás, seleções que foram meio a meio, né? Foram muito bem, depois foram muito mal. Qual foi a sua visão geral, suas primeiras impressões sobre essa terceira e quarta rodada eliminatória sul-americana? Seja bem-vindo a mais um podcast. Alô, Salaf, ouvintes do Conte Verde, um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente falar um pouquinho sobre o nosso continente, eliminatórias rolando. Cara, o que deu para perceber é que principalmente essa quarta rodada acabou desenhando um pouquinho, claro que ainda não é nada definitivo, mas criou uma certa separação entre algumas seleções, tanto na questão de pontuação quanto na questão de desempenho. Alguns confrontos diretos que a gente imaginava que seriam mais equilibrados foram, outros que poderiam ser um divisor de águas entre as equipes também aconteceram, então algumas equipes aí já mostraram a qualidade que a gente imaginava, outras também demonstraram uma ausência de futebol em alguns instantes que a gente projetava, seja lá no preview ou nesse pré que a gente fez dessa Ronda 2. Então foi principalmente essa quarta rodada, acho que foi muito definitiva, e digo mais, hein? Essa próxima ronda aí, das rodadas 5 e 6, pode definir muita coisa no caminho das equipes até a Copa do Mundo. Pois é, a próxima ronda já vai fechar 1/3 de eliminatória, e aí pra gente não ficar mal acostumado, ficar um ano sem jogo, basicamente, né? A gente vai ter os jogos em novembro e só volta em setembro do ano que vem, depois da Copa América. Então vai ficar bem definido pra gente ficar um ano esperando, né? Vendo como que vai ser o desempenho de cada seleção da Copa América, como vai se preparar para voltar.
Vamos fazer o mesmo esquema do outro podcast. Vai passar aqui agora os resultados da classificação e depois a gente comenta a seleção por seleção de acordo com a classificação. Então, na quinta-feira, feriado, dia 12 de outubro, a Colômbia empatou com o Uruguai em 2-2. A Bolívia perdeu em casa para o Equador por 2-1. A Argentina bateu o Paraguai no Monumental de Núñez por 1-0. O Chile venceu o Peru por 2-0. E o Brasil empatou com a Venezuela em 1-1 na Arena Pantanal. Já na quarta rodada, que aconteceu no dia 17, terça-feira, a Venezuela fez 3-0 no Chile. Paraguai conseguiu sua primeira vitória, 1-0 para cima da Bolívia. Equador e Colômbia empataram em 0-0. Uruguai bateu o Brasil por 2-0 no Centenário. E fechando a rodada, o Peru perdeu para a Argentina no Nacional de Lima por 2-0. Classificação até aqui, a Argentina lidera 100% de aproveitamento, 12 pontos. O Uruguai é o segundo colocado com 7. Fica na frente do Brasil pelos gols feitos. O Brasil é o terceiro colocado com 7 pontos. A Venezuela é a quarta colocada com 7 pontos. Fica atrás do Brasil também pelos gols feitos. Colômbia em quinto com 6 pontos. Em sexto colocado, o Equador com 4 pontos. Aqui fecha quem vai direto para a Copa do Mundo. Na sétima colocação, na repescagem, o Paraguai com 4 pontos. Fica atrás por causa do número de vitórias. E o Chile é o oitavo colocado também com 4 pontos, mas fica atrás da Albirroja pelo saldo de gols. O Peru é o nono colocado com apenas 1 ponto. E a Bolívia é a lanterninha com 0 pontos, nenhum ponto somado até agora para a seleção boliviana. Dudu, vamos começar então com a Argentina. 12 pontos, nenhum gol sofrido, né? Uma campanha 100% de aproveitamento. A gente estava comentando, né? Tanto antes da primeira rodada, tanto em todas as vezes que a gente comenta a Argentina aqui, a leveza que tá para a Argentina jogar. E o Messi até destacou isso, né? Depois do jogo contra o Peru. O Messi deu um show em Lima, né? Incrível como o cara fica tanto tempo sem jogar e até fica no banco, né, contra o Paraguai, quando entra, mete bola na trave, um absurdo que o Messi jogou, e depois em Lima ele faz os 2 gols, faz até mais um, aqui anulado. Eu queria que você falasse aí, né, o que você viu dessa Argentina, leve, livre, solta, contra o Paraguai, dominou o jogo, fez um gol no comecinho, mas isso não é sinal que parou de jogar, teve várias e várias chances de ampliar, acabou não conseguindo. E na segunda rodada, um show de Messi em Lima, e a Argentina aí com 12 pontos, 5 pontos já de vantagem para a segunda colocada, ou seja, vai disparando na ponta da tabela. Chama atenção essa maturidade da seleção do Scaloni nessas duas partidas, como você comentou, contra o Paraguai, apesar da vitória magrinha, teve um volume muito grande de oportunidades, e contra a seleção peruana foi um recital do Messi. Acredito que o mais interessante é justamente isso, como a Argentina ela sabe da sua capacidade técnica e não se afoba diante das situações. Ela sabia, por exemplo, principalmente nesses 2 duelos, seriam adversários que precisariam buscar a vitória para tentar um crescimento na classificação. No caso do Paraguai, uma mudança de treinador. No caso da seleção peruana, um cara que não sei se dura até a próxima data FIFA, mas eram equipes que vinham pressionadas. Então, a Argentina sabia que poderia explorar isso em algum momento do jogo, e mostrou muita qualidade, cara, contra a seleção peruana, que eu acompanhei com mais afinco esse jogo, né? Não teve, assim, um momento de insegurança na partida. Usou bastante, acredito que até a gente vai falar depois por conta do adversário, usou bastante o lado esquerdo. Acabou sendo o definidor ali dos lances, mas uma troca de passes muito rápida, assim. Os jogadores sabem onde se acham ali no gramado, e mais uma vez o Messi mostrando a sua categoria para em 2 lances ali já praticamente definir o jogo, né, já antes ali de qualquer possibilidade de reação peruana. Então a gente vê uma Argentina muito madura, com peças diferentes, né? A gente comentou que teve alguns setores, por exemplo, o Acunha jogou nesse jogo contra o Peru lá em Lima. Mas, assim, chama atenção a tranquilidade de saber que a equipe tem uma qualidade excepcional em relação aos adversários e que pode definir o jogo conforme os minutos vão passando. Principalmente, acho que nessa questão anímica aí acabou prevalecendo um pouco nesse jogo fora de casa. Mas 2 resultados importantíssimos, como você falou, abre 5 pontos aí de vantagem. Então, a Argentina cada vez se consolidando mais. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, cara. Porque, assim como nas últimas 2 eliminatórias, a gente viu um Brasil muito acima dos demais, não tem como não dizer que hoje a seleção a ser batida tanto pelo título quanto pela bola que vem jogando é a Argentina.
é a consolidação desse trabalho que vem sendo feito com o Scaloni. Acho que segurança foi o que marcou essa data FIFA da Argentina. Você falou nessa questão dos jogadores saberem, o Álvares, né, no segundo gol, ele se embola com a bola, mas ele deixa, porque ele sabe que o Messi tá atrás dele, que o Messi vai resolver, né? É incrível, assim, o jeito que essa Argentina joga. Realmente é um jeito leve, muito tranquilo, né? O Peru até começou um jogo melhor, né? O Paulo Guerreiro quase fez um golaço, né? Aproveitando o Dibu Martínez adiantado. Depois, no lance do gol mesmo, é um contra-ataque que o Peru desperdiça e a Argentina é fatal, né? É realmente surreal o nível que o Scaloni chegou. É um nível sem pressão, porque você já derrubou a pressão de conquistar um título que não vinha há 20 e poucos anos, no Maracanã, né? Quando a Argentina vai voltar no mês que vem, inclusive, né? Contra o Brasil. Tirou a pressão do Messi sem Copa e da geração brilhante sem Copa no Catar, ou seja, é leve, é aquilo que talvez o Brasil tenha na cabeça. Obviamente, a gente tem 5 Copas do Mundo, mas o Brasil tem essa pressão, né? Que, pô, não pode tropeçar que, bum, acaba o mundo. Mas a Argentina tá leve, não tem essa pressão mais e vai soltando, né? Me chama muita atenção essa solidez defensiva, né? Nenhum gol sofrido, única seleção ainda que não sofreu gols nessa eliminatória, e vai se consolidando aí, né? Se a gente for pensar em nível de classificação para a Copa do Mundo, óbvio, a gente sabe que a Argentina vai para a Copa do Mundo, mas a Argentina já abriu 8 pontos, né? Para a 8ª colocada, vamos dizer assim, é a primeira a ficar de fora, né? Nessa bela eliminatória sul-americana que a gente tem. Então, e só uma coisa, além dessa questão de ficar muito, tipo, não tomar gols nas eliminatórias, mas não é aquele time que não toma gol, mas sei lá, o goleiro faz 3, 4 defesas mirabolantes. Tem, por exemplo, como no caso da seleção peruana, em alguns jogos teve o Gallese que acabou evitando alguns lances. O Dibu assim. Não participa do jogo. Ele não participa. O setor de meio campo ali, principalmente, né, faz essa contenção de modo que o adversário tem que quebrar a cabeça, explodir ali para tentar achar algum espaço. Tanto que você citou a chance do Guerreiro, mas foi um chute lá da caixa prego, lá, porque bola trabalhada foi muito mais difícil. A seleção peruana tentou alguma coisa no segundo tempo, mas aí o jogo já tá 2-0. Então, foi assim, muito notável assim, que a consistência do meio-campo ajuda bastante nesse trabalho, e o Martins está ali como mero espectador nesses primeiros lances da eliminatória. A gente pegar, né, tantos jogos contra Equador, Bolívia, obviamente Bolívia, Paraguai é basicamente só Argentina, né? Então, o Paraguai até teve uma chance com o Sousa, né, que ele saiu cara a cara com o Dibu e acabou perdendo o gol, mas é muito pouco, né? São muito poucas oportunidades, né? Dá até para fazer um mapa dessa questão estatística de ver quantas finalizações a Argentina cedeu para o adversário, né? São muito poucas. Obviamente, a próxima data FIFA da Argentina vai ser um pouco mais pesada, né? Tem um jogo contra o Brasil, contra o Uruguai, né? Mas vão ser 2 jogos muito interessantes de se acompanhar. O jogo contra o Uruguai vai ser no Mário Kempes ainda, olha só, fica com essa curiosidade, legal. Mas a gente vai falar isso mês que vem, mas, né, vai ser uma data FIFA, vamos dizer assim, não vou dizer prova, porque a gente não precisa provar mais nada para ninguém, mas vão ser jogos bem legais se existir, né? Ver se a Argentina vai manter essa potência, né? Essa imponência em cima dos demais. E falando em Uruguai, vamos falar da Celeste. A Celeste foi a Colômbia, empatou em 2-2, com o Bielsa falando, prefiro jogar feio e ganhar. No caso não ganhou, mas tinha muito jornalista uruguaio reclamando que o jogo foi feio, do que jogar bonito e perder. E até a gente falou até no podcast 22, no jogo contra o Brasil, que o primeiro tempo do jogo do Brasil foi isso, foi um jogo de xadrez ali. Tanto que, aquele sabe que jogo xadrez travado, que só fica um movendo o peão e ninguém faz nada, foi isso que aconteceu. E aí, em algum momento, a defesa brasileira vacilou, o Uruguai fez 1-0 na primeira finalização do jogo, foi aos 42 minutos do primeiro tempo, né? Só para você ter uma ideia de como esse jogo foi travado. E conseguiu a vitória por 2-0, né? Grande vitória ali do Bielsa, principalmente aí por essa questão de sequência de empates, né? Que, por mais que eu vejo assim, que sequência não, né? Uma derrota e um empate, né? Sequência assim, ou sem vitórias, por mais que fosse com adversários fortes, né? Como Equador e Colômbia, mas obviamente fica a pressão e consegue uma grande vitória, né? Mais de 20 anos de tabu quebrado, vice-liderança eliminatórias. Dudu, o que você viu aí desse time do Bielsa que ficou faltando, talvez, naquela primeira da FIFA, no primeiro jogo contra o Equador, né? Conseguiu um bom empate fora de casa com a Colômbia e uma grande vitória com o Brasil no centenário. Não, data FIFA maravilhosa em questão de resultados para o Uruguai. A gente traçava até no pré dessa ronda que seriam 2 jogos interessantíssimos para a gente ver essa questão do Uruguai galgar posições, manter ali, né, um bom rendimento na tabela. Então você sai dela com 4 pontos,
né, conquistando um ponto fora de casa e fazendo valer o domínio no Estádio Centenário, né? Como você comentou, teve ali, né, o primeiro tempo que não foi aquela volúpia, mas assim, você encarar um adversário que é tido como, antes da eliminatória começar, como uma prateleira de cima, até pelo histórico que vinha sendo feito do Brasil. Você vencer em sua casa é fundamental para que nessas disputas diretas, né, que ele vai tendo contra Equador, Colômbia, né, ele consiga ter uma pontuação suficiente para se manter acima deles e buscar ali, né, mais posições, ter uma tranquilidade maior lá na frente. Então, se a gente for pensar que o Uruguai já enfrentou o Brasil, já enfrentou a Colômbia, já enfrentou o Equador, agora você citou agora mesmo que na próxima data FIFA já vai enfrentar a Argentina. Então, a sequência em diante, depois disso, promete ainda adversários mais acessíveis e que podem garantir ao Uruguai uma sequência de pontos maior. Então, esse empate contra a Colômbia é muito interessante porque você tira pontos, teoricamente, de um adversário direto. E a questão do jogo contra o Brasil, acho que principalmente na questão de mostrar a força que o Centenário tem. E chamou atenção nesse jogo, eu assisti também algumas partes dele, as laterais, né? As laterais acabaram sendo o mapa da mina ali para que se desenvolvesse o jogo uruguaio. A gente tem um Darwin Nunes que é um centroavante mesmo, né? A gente falava assim nessa questão de não ter o Cavani, não ter o Suárez, que são referentes na posição de ataque. Então você ter um centroavante que tá ali sempre, ele é aquele cara que sempre tá ali cutucando, buscando alguma oportunidade e faz um gol importante para ele. E até depois a gente vai falar de seleção de rodada e tal, você tem um cara como o De La Cruz, que não sei se é o único que figurou nas duas seleções, isso aí fica pra gente ver depois, mas que com certeza é um cara que vem sendo o referente, o cara que chama a responsabilidade ali, né? Principalmente nesses jogos em casa, assim, dá para ver que ele é aquele cara que cutuca lá na frente, ele deixa a sua marca. Então, assim, o mais interessante é que o Uruguai tem uma cara. Isso eu acho que é fundamental. E uma cara igual a gente falou, sem o Cavani, sem o Suárez, vai conseguir desempenhar? Vai. Tem um jeito de jogar. Aí a pessoa pode botar na balança se acha mais feio, mais bonito. Mas eu acho que tá vencendo e tá convencendo na questão de, tipo assim, tem um volume de jogo, tem uma criação de jogadas ali. Então, acredito que essa marca que o Uruguai vem adquirindo nessas 4 rodadas que a gente teve até agora é o ponto a se destacar e que vem se mostrando muito bem durante as eliminatórias até aqui. Tem essa cara do Bielsa, né? Eu acho que é fundamental, né? Essa questão, né? O Elcio, quando fez a análise do Uruguai lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, ele pontua muito bem isso, né? Que já tem essa questão. O De La Cruz aparece porque esse meio central, essa posição dos volantes, é uma temática muito importante do jogo do Bielsa, né? Essa movimentação no meio de campo. Por isso que o De La Cruz é tão importante e tem aparecido e vem fazendo gols, né? E fica só a questão de quando a gente vai ver o Uruguai no mesmo nível de atuação dentro de casa fora, né? Que eu acho que talvez pegue um pouco, né? Talvez esse jogo contra a Argentina vai ser todos os jogos são um teste, mas esse jogo contra a Argentina vai ser muito legal. Você falou a sequência do Uruguai, depois do jogo contra a Argentina, o Uruguai joga contra a Bolívia, Paraguai, Venezuela e Peru. Desses aí a gente tem a Venezuela, né? Que a gente já tá lá em cima, mas 3 jogos acessíveis, vamos dizer assim, né? Espera ainda do Paraguai alguma coisa, mas de fato, se você pegar Equador, Colômbia, Brasil e Argentina, é uma sequência meio pedreira. E depois, não pega. Eu ia falar que pega o Chile, mas não. As nossas eliminatórias são espelhadas, né? A primeira rodada vira a última, no caso. Né? Não é pontos corridos normais, igual o Campeonato Brasileiro. Não seria o Chile logo na sequência, mas não é o Chile. Enfim, fica aí, vamos aguardar aí, ver como que a Celeste vem, mas vem com essa cara de o louco Bielsa. E vamos agora falar da sensação, né? A gente pula o Brasil estava disponível no nosso ConteCast 22, e agora pode falar da sensação. Não tem uma pessoa no mundo que não esteja empolgadaço com essa seleção da Venezuela. Não tem uma pessoa no mundo que olhe para vinho tinto e fale, meu Deus, que coisa maravilhosa ver essa seleção jogando. Principalmente em Maturim, que coisa linda aquele alçapão de Maturim lotado, torcida jogando, aquela faixa gigante que botaram lá, quem não salta não é da Venezuela, né? Tá um clima muito bom de ver, e
Óbvio, o jogo contra a Venezuela, um show de Soteldo, né? Espetacular a atuação do jogador do Santos, né? Um gol, assistência, participação no terceiro gol direta, né? Botou o time no bolso e contra o Brasil prevaleceu a questão psicológica, né? O Dudu, você falou tantas e tantas vezes por aqui que, pô, o trabalho do Fernando Batista envolve muito essa questão psicológica, vai ser o mais importante. Venezuela faz o primeiro tempo naquela questão de se defender, né? O Brasil cria algumas oportunidades, mas consegue, né, não sofrer tanto. Toma o gol logo de cara no começo do escanteio e não se perde no jogo. Isso acho que até mesmo desestabilizou mais o Brasil do que a Venezuela, que o Brasil achou, pô, se fazer um gol, vai abrir a porteira. O Brasil ainda teve uma grande chance com o Rodrigo, outra com o Neymar, numa primeira com o Ian Couto, mas a Venezuela não se destabiliza, consegue criar chances, né? Vai galgando. Se vocês forem notar, antes do golaço do Eduardo Belo, golaço, esse cruzamento no funil, que a gente chama, já estava sendo feito umas 2 vezes tentando buscar o Rondon para ganhar no corpo, né? E tanto que se você for vendo o gol, o Rondon tá ajeitando o corpo para dominar a bola. Daí o Belo vai lá e dá aquela puxeta maravilhosa e faz o gol. Então, ganha muita confiança, né? Um resultado histórico para a Venezuela contra o Brasil no Brasil. E depois a vitória, cara, maiúscula contra o Chile. A gente falou da importância desse jogo para as duas seleções. O primeiro tempo foi meio travado. A Venezuela faz o gol no finalzinho e volta no segundo tempo com tudo. Uma atuação maravilhosa da Vinho Tinto que se consolida na parte de cima da tabela, né? Coisa que talvez a gente não imaginava. A gente imaginava ver a Venezuela brigando pela classificação, mas lá embaixo, sendo repescagem, a Venezuela está com a mesma situação do vice-líder. E se as eliminatórias acabassem hoje, a Venezuela iria para a Copa, não porque temos 6, 7 vagas, mas iria com 4 vagas. Isso que é o mais importante ser ressaltado. Do que você vê nessa Vinho Tinto que vai encantando e galgando cada vez mais na América do Sul. Cara, quem não se empolga tem um coração de pedra. Não é possível, cara. É muito legal ver que essa questão que a gente bateu e vem batendo muito na tecla, eles adquiriram essa mentalidade, cara, e a gente tem que lembrar, né, só que a gente até viu no preview, cara, foi um pré-eliminatórias meio conturbado com essa questão, que era para ser o Pekerman, daí sai o Pekerman, vem o Batista, será que ele consegue imprimir uma força, né, sendo colocado às pressas ali, e ele conseguiu, cara, e você vê assim que há uma mobilização nacional. A gente falava da importância de consolidar Maturim como caldeirão venezuelano, e depois dessa vitória eu acredito que, com todo respeito aos outros locais, mas vai ter que ser ali, o segmento da casa ali, ao longo das rodadas. Então, assim, você conseguir um empate contra o Brasil, né, jogando fora de casa, e aí você vai para o confronto direto e aplica um placar clássico, como a gente diz, né? Mostrando muita velocidade, as pontas, assim, se você pegar ali os gols da Venezuela, assim, cara, na questão de arranque e de passar pelos adversários, cara, parece que um tá jogando um esporte e o outro tá jogando o outro. A intensidade e o foco nesse objetivo por parte da seleção venezuelana foi algo notável, e dentre os jogadores, a gente sabe que, por exemplo, no caso do Rondon, ele é um cara referência que faz uma função importante ali dentro da equipe, mas dessa vez quem acabou se sobressaindo foi o Soteldo, um cara que acabou achando o mapa ali pelo lado esquerdo, no caso, né, de onde ele constrói as jogadas, e ninguém conseguiu parar ele, cara. Assim, foi bonito de ver assim, essa mobilização e a intensidade sendo traduzida em resultado, porque é aquela, não adianta você também criar 20, 25 chances de fazer o gol e não faz. Então a Venezuela veio cumprindo tudo certo até aqui, e esse jogo é um divisor de águas. Se a gente ficava pensando assim, puxa, será que claro que oscilações são normais, mas se você olha o desempenho da Venezuela, ou pegando a tabela aqui, em relação aos 4 últimos colocados do momento, é uma diferença absurda. E lembrando, né, que os jogos contra Peru e Bolívia ainda acontecem. Então, é mais uma oportunidade de você galgar pontos nesse quesito. Então, assim, o cenário da Venezuela é bem interessante, tanto por essa construção de identidade, né, de um país que é visto como
um amante do beisebol, tendo no futebol aí uma identidade criada aí já nesse processo, como pelos resultados vindo com peças qualificadas para tal. Então, o cenário é positivo, né? É difícil não ativar o modo empolgou, mas é um cenário de boas perspectivas para a Venezuela. Acredito que o time tem tudo para construir um bom caminho nessas eliminatórias. Você falou que é amante do beisebol, as coisas estão se invertendo, né? Porque nesse momento está acontecendo no Brasil e Venezuela pelos Jogos Pan-Americanos no beisebol e o Brasil está ganhando de 3-0. Está na quinta entrada, olha só, né? Que momento do futebol venezuelano e do beisebol brasileiro. Será também. Que vamos ter uma mobilização nacional em torno do beisebol? Uma inversão de fatores aqui nos esportes. Mas você falou aí dos jogos contra Peru e Bolívia serão fora de casa. Então fica aí nessa observação, né? Vamos ver como que a Vinotinto vai jogar esses dois jogos, se vai se impor, né? Como as seleções estão se impondo, né? Contra Bolívia e Peru. A gente vai falar daqui a pouco disso. E, cara, sucesso ao Monagás, né? Que é o time de Maturim, que agora vê aí a seleção brilhando na sua casa. Você falou a questão do Soteldo, né? Eu vi muita gente falando por que o Soteldo não jogou contra o Brasil, né? O Soteldo vem do banco contra o Brasil, né? Essa questão justamente de uma postura mais defensiva, né? E o Soteldo entra no jogo e entra muito bem, né? Ele também pode ser assim que foi um divisor de águas na partida contra o Brasil, né? Tem uma hora que ele dá um drible ali, né? Passando por dois, é sensacional, cara. O que o Soteldo jogou e dá para ver essa motivação deles. Então, eu tava falando até com uma amiga minha que conheço da Venezuela, ela disse também que tá uma loucura lá, esse desejo, esse sonho de chegar à Copa do Mundo pela primeira vez e vai galgando, aí vai ganhando espaço para que esse sonho, esse desejo aconteça com a seleção Vinotinto. Vamos falar agora da Colômbia. Colômbia que teve 2 jogos aí que a gente colocou, né, como essenciais nessa campanha da cafeteira e veio 2 empates, né? Primeiro contra o Uruguai, 2-2, um jogo muito pegado, né? Um jogo, o Rames Rodrigues jogou muita bola, mas um jogo muito complicado, digamos assim, um jogo muito técnico. E depois um empate em 0-0 contra o Equador. Primeiro tempo o Equador mandou no jogo, depois a Colômbia foi o segundo tempo muito bom, perdeu um pênalti com o Luiz Dias, teve um gol anulado, né, do Cuesta, e saiu com 2 empates. Não eram os resultados que a Colômbia esperava, até porque agora já são 3 empates seguidos, né, da Colômbia, ainda não perdeu, mas, né, 3 empates, já chegou a 6 pontos com 3 empates, e ainda fica aquela dúvida, né, será que vai, Dudu, a gente colocou nesse ponto, né, vai ou não vai a Colômbia, né, nessas eliminatórias? E acho que a gente fica em cima do muro, né? De onde a gente colocar a Colômbia na briga por essas vagas para a Copa. Assim como na Venezuela eu falei assim, foi legal que o time mostrou um desempenho arrasador e fez o resultado. No caso da Colômbia fica esse gostinho assim de puxa vida, né? Teve oportunidades, como você falou, principalmente no jogo contra o Equador também, né? Fez, né, um resultado aí de 2 empates. Só que, tipo assim, se você produz e não consegue alcançar os pontos nessas eliminatórias que vem se mostrando, né? Tirando a Argentina, a gente tem esse bloco de 5 equipes, né? Porque o Equador tem aquela questão da pontuação que lhe foi retirada, então tem um bloco de 5 equipes aí que nesse momento estão muito equilibradas. É importante você tentar fazer a maior parte de pontos possíveis, então fica aí essa lamentação em questão da Colômbia não ter principalmente, né, vencido no segundo tempo esse jogo contra o Equador, que acho que seria bem importante nessa questão de você abrir, né, pontos em relação ao adversário. Eu acho assim que, por mais que essa questão da pontuação seja ruim mesmo e pode interferir em alguma coisa mais para frente, mas eu acredito que a Colômbia vai se manter aí nesse pelotão, digamos, né? Eu não sei como vai ficar a situação do Brasil, que acredito que essa seja a maior incógnita nesse sentido, mas eu acredito que a Colômbia vai conseguir competir nesse bloco aí de 4, 5 equipes, em busca dessas vagas mais diretas ali, das últimas vagas diretas, digamos, à Copa. Apesar disso, vai ter que mostrar mais efetividade de fato, mas assim, não é terra arrasada. Eu acho que dá para buscar, mas é aquela, né? Se você precisa pontuar em questões chave, assim, né? É necessário, às vezes, ser um pouco mais efetivo nesse sentido. Acho que isso que o time vai precisar trabalhar para a sequência aí das eliminatórias. Terra duvidosa, né? Terra duvidosa, como
eu assisti o jogo contra o Equador e foi um jogo muito bom da Colômbia, no segundo tempo, né? O Luis Dias acabou perdendo a grande chance de dar a vitória, mas se fosse um placar pra gente falar aqui merecedor, era a vitória da seleção colombiana, né? Pelo menos foi o que eu consegui enxergar. Óbvio, o jogo contra o Uruguai é muito equilibrado, o Bielsa também com a tática dele de parar o jogo, mas a Colômbia merecia talvez essa vitória fora de casa, seria importante, né? Porque hoje a gente vê a Colômbia que enfrentou, vamos dizer assim, adversários, não digo direto porque pegou o Chile, né? Mas pegou uma sequência aí com o Uruguai e Equador, que são adversários mais diretos. E também já a Venezuela, que acabou virando adversário direto, mas, pô, alguém pode falar, mas só ganhou da Venezuela, né? Então, acho que tem esse ponto aí, né, de ver quando que vai vir essa virada, né? E a próxima data FIFA da Colômbia, você falou bem, né? Vai abrir contra o Brasil, é um jogo muito delicado, né? Então, depois vai visitar o Paraguai, a gente não sabe como que vai estar usando a seleção paraguaia, mas é para tomar cuidado, e não dá para você cravar que a Colômbia se encaminha para esse bloco de cima, né, da tabela. Obviamente, é muito fácil, você, não digo fácil, mas é mais tranquilo você conseguir se consolidar numa faixa tranquila, digamos assim, devido ao número excessivo de vagas que temos, proporcionalmente em relação à quantidade de participantes, né, já que a tendência é que pelo menos 2 seleções fiquem mais embaixo, né, enfim, mas eu acho que não dá para você cravar assim que a Colômbia vai conseguir se consolidar agora, né, por um momento não dá para cravar isso, que ela vai se consolidar igual o Brasil, igual o Uruguai, a Argentina principalmente, né, que a Venezuela está tentando fazer, que a Colômbia vai chegar nessa turma. Então a gente fica no aguardo das próximas rodadas para saber qual vai ser o destino e o futuro dos cafeteiros nessas eliminatórias sul-americanas. E agora vamos falar do Equador. O Equador, enfim, chegou, né, no lugar que a gente coloca para ele, né, que é a zona de classificação direta, né, tem essa questão dos 3 pontos que a gente já falou da questão do Castilho, né, mas eu acho que é uma data FIFA que o Equador deixou um pouquinho a desejar, né. Vitória contra a Bolívia, fora de casa, mas com um gol feito nos acréscimos, né, então fica aí o destaque do gol do Kevin Beisner, 16 anos já fazendo um gol pela seleção, sendo titular, jogando muita bola. Vitória contra a Bolívia, que era um jogo que até pelo Equador está acostumado a jogar de altitude, a gente esperava mais do Equador e não teve tanto assim. E depois empate em casa contra a Colômbia, aquilo que eu falei. Primeiro tempo o Equador botou bola na trave, né, teve chances, mas no segundo tempo o futebol da equipe desapareceu. Latrinho ainda saiu, acho que com sorte, como pontuei, de sair com empate, não saiu com a derrota, mas chega na 6ª colocação, né? Então, teoricamente está com 7 pontos, estaria junto com o Brasil, Uruguai e Venezuela ali, né, em cima da frente da Colômbia. Chegou, Dudu. Tem bola para se manter, mas o que você acha que faltou para o Equador aí nesses 2 jogos, nessa ronda, para mostrar aquilo que a gente viu principalmente contra o Uruguai, né, que é uma seleção que reagiu, né, conseguiu a virada, até fez um jogo bom contra a Argentina fora de casa. O que falta aí para o Equador mostrar por que é uma seleção que a gente confia tanto que vai conseguir essa classificação direta. Talvez, Salaf, aí é um palpite, né? Tenha sido justamente nessa questão de como se comportar em relação ao adversário que ela está enfrentando. Se você for parar para pensar, fez um ótimo jogo contra a Argentina, né, ganhou com a autoridade do Uruguai, mas se a gente for pensar naquela questão de categorização das equipes dentro da tabela, a gente vê, por exemplo, a Argentina e o Uruguai um pouco a Argentina bem acima, né? Mas o Uruguai um pouco acima até de, por exemplo, da Colômbia e da Bolívia, nem se fala, a Bolívia é bem lá mais atrás em relação aos outros, né? Então, talvez essa posição do Equador ter de propor, ter de ser o dominante no jogo, até porque a gente tem que lembrar, o Equador estava jogando em casa contra a Colômbia, então nesses dois jogos, embora também contra o Uruguai se necessitava, né, fazer uma pressão por parte do mandante, mas talvez essa obrigação de ser aquele time que vai amassar o adversário até ele entregar tudo que tem e acabar sendo derrotado. Então acredito que essa obrigação pode ter sido um fator que atrapalhou bastante. E a questão do resultado é muito louca, né? Se você for pensar que o time faz um gol nos acréscimos, isso acaba salvando a ronda dele, é muito louco, porque se ele empata com a Bolívia e empata com a Colômbia, se a Colômbia a gente ainda tem um pouco de ressalva, porque enfrentou 2 adversários diretos, se o Equador me empata com a Bolívia e aí empata em casa, aí a situação ia estar bem mais complicada. Eu acho que, assim, foi uma pontuação esperada, mas igual você falou, né, Salaf, a duras penas. Então, acredito que o desafio agora do Equador vai ser mostrar de novo esse volume, essa intensidade
né? Acredito, se eu não estou enganado, ele teve algumas ausências que a gente até comentou no podcast pré, né? O Supian talvez seja a maior delas, né? Que não estava Então, no continho. Acredito que isso fez a diferença, principalmente nessa questão de você ter uma válvula de escape. Então, num jogo em casa, por exemplo, ou até no jogo contra a Bolívia, né? Se você tem um cara como Estupinha, que é aquele cara que vai de uma ponta na outra, consegue ali incomodar o lateral adversário, você pode municiar melhor os seus atacantes. Acredito que essa ausência também seja um dos fatores. Mas talvez seja isso. Talvez essas ausências, aliado ao fato de você ter que ser o dominante dentro de uma partida, essa obrigação, pode ter atrapalhado um pouquinho a seleção equatoriana. Dá para esquecer isso e buscar os pontos, né? Mas o sinal amarelo é importante para tentar melhorar esse desempenho aí que realmente deixou a desejar. Foi ali aquele 6-1 do boletim ali que dá para passar de ano, mas o professor fica com o olho aberto em cima dele no próximo bimestre, no caso, na próxima onda que a gente vai ter. E os pais também, né? Os pais já ficam com aquela cobrança, assim, ó, moleque, acorda pra vida, né? E, enfim, né? Vamos ficar de olho, né? Mas o Equador chegou aonde a gente esperava, né? Acho que essa vaga aí tem tudo para ser de lá. Vamos ver, né? A próxima ronda tem um duelo direto, que a gente já falou, contra a Venezuela, e depois um confronto contra o Chile, né? Que a gente espera que seja mais tranquilo, ou não, né? A gente já fala do Chile daqui a pouco. Antes de falar do Chile, vamos falar quem tá indo para repescagem, que é o Paraguai. Enfim, a seleção paraguaia, Albi Roja, conseguiu marcar o seu primeiro gol, e foi de um jogador que a gente comentou tanto, né? Que tinha que estar. Tony Sanabria foi o cara que desencantou o Paraguai. Se bem que o Paraguai já tinha marcado 2 gols no jogo contra a Bolívia, né? E já tinham sido anulados, um por impedimento, outro por um toque de mão. E, enfim, o jogo contra a Argentina, a estreia do Daniel Garneiro foi aquilo que a gente comentou, né? A Argentina pressionando, sufocando, enfim, o jogo inteiro. O Paraguai teve uma chance com o Sosa, que acabou se embolando. Sosa também perdeu um gol, né, no jogo contra a Bolívia do mesmo esquema, mas só que o Sosa saiu machucado, né? Fica a preocupação aí. O Sosa que é um dos jogadores aí que tem mais carinho, mais prestígio no Paraguai. O Paraguai que já tá sem o Inciso, né? Que é um jogador que a gente vem comentando aí que faz muita falta nesse time. O Almiron tem uma crítica ao Paraguai muito forte, que ele não consegue ser o mesmo Almiron do Newcastle, mas acho que o Paraguai consegue, né? Com esse gol do Sanabria, essa vitória contra a Bolívia, que também para mim é um placar enganoso, né? Que você fez 1-0 contra a Bolívia e não jogou tanta bola, mas o Paraguai criou mais chances, né? Teve chances assim, como eu falei, fez 2 gols, né? Teve grande chance de a gente fazer esse placar maior. Dudu, queria que você avaliasse como que foi a estreia, né, de Daniel Garneiro, né, os 2 jogos que Daniel Garneiro fez aí pelo Paraguai, conseguindo a vitória e deixando aí a Albi Roja na condição de repescagem, e acho que tirando muito do peso, né, que vinha principalmente esse jogo contra a Bolívia, né, que já estava projetando que o Paraguai provavelmente não ia conseguir um grande resultado na Argentina, mas ia chegar muito pressionado no jogo contra a Bolívia, e conseguiu tirar um caminhão das costas do próprio Garneiro. Com certeza. Nossa, eu imagino como devia estar a pressão desses jogadores em relação a esse jogo contra a Bolívia. A gente, em questão de placar, a gente pode analisar com certeza que foi aquilo que a gente esperava. Derrota para a Argentina, vitória contra a Bolívia. Como você falou na questão de desempenho versus resultado, se a gente for pegar aqui a estatística do jogo, foram 13 chutes do Paraguai contra 6 da Bolívia. Ainda até é um domínio bem característico, mas se a gente for nos chutes a gol, é mais ainda. Porque dos 13 chutes a gol do Paraguai, 7 foram no alvo. E da Bolívia, de 6 foram 0. Então, assim, provavelmente deve ter sido aqueles que eles tentaram, assim, de qualquer jeito, para tentar surpreender a meta adversária. Fica aí, então, o ponto positivo, né, do time conseguir esse resultado importante. A questão também, né, que você bateu bastante na tecla, até mais que eu, né, dessa questão de convocar o Sanabria. E aí a gente fica naquela, né? Se fosse o Ávalos, ia meter na rede? Fica aí o questionamento. Eu acho que não. Mas, enfim, então é importante, acredito que isso também foi importante, até pela questão do próprio Garneiro, de ele ter, né, de representar de fato uma mudança. Então, se ele chega e já convoca um jogador que era o anseio da torcida, ele chega e também resolve, é um ponto positivo para o treinador manter aí esse trabalho. É claro que isso não tira o caminhão das costas, mas na próxima data FIFA vai chegar de novo a frota. Não tem jeito, porque enquanto o Paraguai não conseguir ali galgar algumas posições dentro da tabela de classificação das eliminatórias, vai ficar complicado
nesse sentido, né? Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Equador está ali junto com ele com 4 pontos, mas é um time que uma seleção que a gente já espera que passe a outro patamar em 3, 4 rodadas. Então, hoje, a distância é de 2 pontos para a Colômbia, de 3 para Venezuela, Brasil e Uruguai. Então, a partir daqui, né, do Equador para baixo, querendo ou não, há um desnível entre as seleções. Então, o Paraguai vai precisar ainda, mesmo com essa vitória fundamental, vai precisar ainda correr na subida para tentar alcançar os adversários. Fica o aspecto psicológico positivo, mas Garneiro ainda terá trabalho para fazer esse time ser mais consistente, porque se você tem esse volume bacana contra a Bolívia, você tem que tentar replicar isso com adversários que têm um nível maior de qualidade para tentar buscar pontos, porque se você já ganhou o jogo que era imaginado, agora você tem que buscar pontos contra outras equipes. E a gente tem que lembrar nessa live que o resultado contra o Peru não foi o esperado, que era um confronto também que se imaginava que o Paraguai pudesse buscar os 3 pontos. Confronto direto, né? Já que você botou essas 4 seleções na parte de baixo da tabela, uma condição parecida, né, de desnível, e teoricamente o Paraguai, pelas peças que tem, é a melhor seleção, né, desses 4, para mim, sem dúvidas. Essa é saber como que o Daniel Garneiro vai fazer para botar isso em campo. Eu busquei aqui, enquanto estava falando do Diário Olé, a questão do Ramon Sosa, ele teve um trauma no tornozelo direito, não foi uma lesão óssea, como se especulou, e havia uma preocupação, né, porque ele saiu de campo chorando mesmo, uma cena bem complicada. Então, segura aí que ele vai perder alguns jogos pelo Tajeres, onde ele joga, mas talvez até mesmo na próxima data FIFA já esteja disponível para Albirroja, um alívio. E quem acabou se dando mal nesse jogo, né, eu nem me lembrava, foi o Alberto Spínola, que joga no Colón, e ele teve uma lesão de joelho, né, no ligamento cruzado, então mais ou menos que o Neymar teve, então vai ficar aí 6 a 8 meses fora, uma lesão bem pesada aí do Spínola, uma tristeza. E só um detalhe aqui que eu descobri pesquisando sobre Ramon Sosa, o Vasco está especulando Ramon Sosa, hein? Imagine Ramon Sosa no Vasco. Cara, o Ramon Sosa joga bola, hein? Eu vi ele pessoalmente, eu gostei muito, eu não conhecia ele naquele primeiro jogo contra o Peru, fica a dica. E voltando a essa questão de duelos diretos, a gente falou, ó, pegou o Peru, empatou, ganhou da Bolívia. Próxima rodada é só Paraguai e Chile. Tranquilo, né? Então, um joguinho bem calmo aí para essas duas seleções que estão aí tentando se firmar aí, brigar por essa vaga, e aparentemente vão ser elas que vão ficar aí nessa briga de repescagem, vaga direta, ficar fora da Copa do Mundo. E falando no Chile, chegou a hora de falar de La Roja, porque um jogo maiúsculo contra o Peru, acho que dá para colocar assim. Você mandou um áudio empolgadaço 3 minutos depois do jogo, inclusive, né? Até, não para partilhar comigo o que ele achou do jogo, mas para ele lembrar o que falar aqui, né, Dudu? Acho que essa foi a sua tática, mas o Dudu mandou um áudio 3 minutos empolgadaço com o Chile, né, com a grande atuação que o Chile teve contra o Peru. Porém, no começo eu falei, né, que teve seleções que foram de 8 a 80. Chile chegou a 80 contra o Peru e contra a Venezuela desabou tudo aquilo que tinha demonstrado, né, contra Vinho Tinto, ou seja, não lembrou nem um pouco do jogo contra o Peru. A gente falou que eram 2 duelos importantes, porque Peru é um adversário direto, como colocamos aí a questão do Paraguai, e Venezuela poderia ser se você segurasse a Venezuela, né, porque a Venezuela estava ali 1 ponto na frente, né, porque empatou com o Brasil. Nossa teoria, né, de começo era para estar a mesma pontuação, né, 4 a 4, então achei que o Brasil ia ganhar, não foi assim. E aí tomam um sapeca iaiá da Vinho Tinto em Maturim. Queria que você falasse desse Chile, que foi do céu ao inferno aí, nessas 2 rodadas, foi o maior, acho, divisor, né, porque tem seleções que a gente achou bom, Argentina, Venezuela, que a gente achou bons resultados, seleções que foram de mal a pior, Brasil, Peru, né, que a gente falou mal, e o Chile é a seleção que foi muito boa no lado e depois foi muito ruim. Pois é um resultado aí, uma data esquizofrênica, eu diria que é uma boa definição para essa data, essa ronda da equipe chilena. Eu assisti com mais afinco a esse jogo contra a seleção peruana. Primeiro tempo, cara, tinha que ter rolado um gol do Chile, assim, foi um volume bem grande em relação à seleção peruana. Quando a seleção peruana tentava organizar, daí acabou saindo um gol choradaço numa bola parada, ali o desvio no primeiro pau acabou, né, confundindo ali a marcação, e o Chile abriu o placar, e depois o Chile conseguiu aproveitar a seleção peruana tentar alguma coisa,
conseguiu aproveitar no contra-ataque e acabou definindo o jogo por 2-0, mas mostrou um pouco mais do que eu imaginava lá no preview, né? Então, assim, mostrou uma velocidade, uma intensidade, conseguiu, assim, se impor em relação ao adversário jogando em seus domínios, que foi muito positivo. Só que aí toda essa construção cai por terra depois de um 3-0 maiúsculo, né? A Venezuela butuou o Chile. Então, fica realmente aquela pergunta de $1 milhão. Qual é o Chile que a gente vai ver ao longo das eliminatórias? É o que se impõe contra a seleção peruana ou o time que é detonado pela Venezuela? Eu lembro naquele áudio que eu comentei com você em relação ao jogo, que o Chile foi muito bem naquela partida, né, jogando em seus domínios, porém, e a gente vai falar daqui a pouco, esse resultado diz muito mais sobre o Peru do que sobre o Chile. Então eu acredito que, assim, apesar dessa melhora, e isso pode ser importante nesse jogo, por exemplo, contra o Paraguai, que também vai ser um novo teste direto aí. Se o Chile repetir essa intensidade, eu acredito que vai ficar complicado para a seleção paraguaia, apesar de estar nesse processo de novo trabalho aí com o Garneiro. Mas, apesar disso, eu acho que esse resultado da Venezuela diz mais sobre o Chile do que o resultado que ele conseguiu contra a seleção peruana. Eu vou mudar aquele prognóstico que eu fiz, né? Para mim era a penúltima seleção, né? Então agora eu vou ter que dar o braço a torcer. Não é mais a penúltima, é a antepenúltima aí, na minha opinião. O Peru ficou para trás. E até falando que você falou da Botuô, peguei aqui a planilha que nunca falha, SofaScore, para dar uma olhada naquilo que eu falei, realmente. O Chile teve mais posse de bola que a Venezuela. Fica só essa curiosidade. Isso aconteceu também no jogo da Venezuela contra o Paraguai. Se a gente for lembrar, né, que a Venezuela ganhou no Paraguai, mas o Paraguai ficou mais com a bola. E eu disse que o primeiro tempo foi mais equilibrado. O Chile teve mais finalizações que a Venezuela, né? Teve mais chances aí. Não teve chances diretas, mas foram 8-6, perdão, em finalizações. Só que aí no segundo tempo foi 7-3 para a Venezuela em finalizações. Ou seja, foi no segundo tempo ali. O Chile sentiu muito gol, né? A defesa do Chile estava louca para entregar um gol e entregou um gol, né? O primeiro gol da Venezuela sai de uma falha bizonha da defesa. O Soteldo sambou na cara da defesa do Chile. Então é complicado aí a gente ver a situação da La Roja, que vai esperando aí, vamos ver como que vai ser esse confronto direto contra o Paraguai. Chegou a hora de falar do Peru, então. O Peru, a única seleção que ainda não marcou um gol. O Juan Reynoso vai balançando no cargo, né? Já tem muita crítica. Eu acho de veras um pouco injusto essas críticas, porque você pegou Brasil e Argentina logo de cara, e o jogo contra o Paraguai foi um bom jogo, né? Dadas como circunstâncias, jogar a maior parte do tempo com um a menos. A grande questão, acho que dessa crítica ao Juan Reynoso, essa crítica que a seleção peruana vem sofrendo, a tudo isso que a Bicolor vem passando, é o jogo contra o Chile, né, Dudu? Porque é um jogo assim que você tinha um confronto direto, você podia sair com um resultado bom e você acaba tendo uma situação desastrosa, e aí vai pressionado pro jogo contra a Argentina, que não tem muito o que fazer, ainda mais quando o Messi tá jogando o nível que o Messi jogou em Lima, né? Eu queria que você falasse aí se você concorda com essa pressão do Juan Reynoso, que vem um pouquinho pelo fato do antigo treinador ainda estar disponível no mercado, né? Eu fiquei com a impressão, ninguém confirmou para mim, mas a minha impressão é que no final do jogo contra a Argentina, eu ouvi uns gritos de Ricardo, da arquibancada. Fiquei com a impressão de ouvir um Ricardo. Então, como não tinha repórter no campo na transmissão brasileira, mas eu fiquei com essa impressão. Não sei se eu estou inventando coisa, mas pareceu que a torcida está de olho em Ricardo Gareca, a imprensa peruana está de olho em Ricardo Gareca. Será que a Federação Peruana está de olho em Ricardo Gareca também? Olha, Salve, eu não sei se todo mundo tá assim, né? Mas eu estaria. E assim você respondeu nessa questão, né? Será que as críticas ao Reynoso são justas ou injustas? Concordo contigo plenamente que a tabela foi um pouco cruel com a seleção peruana nesse sentido, mas eu acho que o que pega, Salaf, não é nem a questão dos resultados em si, é que, e eu assisti os 2 jogos da seleção peruana nessa ronda, né, contra Chile e Argentina. O que chama a atenção é que o modus operandi de jogo da seleção peruana é o mesmo. O time, tanto em casa quanto fora, se joga para trás da linha intermediária, né, e aí busca sair num contragolpe. Porém, não tem meio campo. Mesmo com a volta do Carrilho, que em algumas jogadas individuais tentou fazer algo,
o time não tem um setor de criação que faça a diferença. Então o que acontece? O Guerreiro tem que voltar praticamente até ali a linha do globo central ali para buscar alguma coisa. Tanto que as chances, uma chance que ele teve contra a seleção paraguaia e outra que ele teve nesse jogo contra a seleção argentina, foram em chutes de uma distância enorme, e o time não consegue criar jogadas ali, fazer uma tabela, uma infiltração de maior qualidade. É muito difícil para o time fazer uma jogada coletiva. Individualmente, tem algumas peças que às vezes acabam incomodando os goleiros adversários. Mas na questão coletiva, o time está muito pobre. Eu acho que é isso que está pegando em relação ao trabalho do Reynoso. Porque se você não consegue fazer um time jogar coletivamente, fica difícil, né? No jogo contra o Chile, a seleção peruana só foi pensar em como é que eu vou atacar depois que tomou um gol. E até tentou criar alguma coisa. Tipo, você vê que os jogadores, quando eles percebem que eles precisam, né, mudar um pouco a postura, eles conseguem fazer. Mas dá para ver que o que é treinado, o que é passado para eles é um jogo muito reativo. E a gente tem que falar a verdade. A torcida peruana, nesse sentido, depois desse ciclo com o Gareca, está mal acostumada a ver a seleção peruana desempenhar um jogo, entre aspas, né, de ser subserviente ao adversário, principalmente nos jogos em casa. Eu imagino que futuramente essa pressão possa ser maior, porque vão ser adversários mais acessíveis. Só que considerando que o time vai precisar galgar muitas posições, você manter o Reynoso sem ter uma garantia, assim, sem ter um respaldo, e aí você vai pegar o histórico dele, beleza, ele foi bem lá no Cruz Azul do México. Mas em comparação ao Gareca, por exemplo, não é um respaldo assim que vai te garantir no cargo. Então acho que são muitas pecinhas que juntas acabam colocando em xeque esse trabalho do Reynoso. E para fechar minha análise da seleção peruana, a gente tem que falar, né? O Advíncula está sendo uma âncora nesse time do Peru, porque parece que tudo está acontecendo com ele, assim, né? Ele é expulso contra o Paraguai, no jogo contra a Argentina foi uma avenida ali, sabe? Então, assim, por mais que ele seja finalista da Libertadores com o Boca Juniors, a gente tem que respeitar isso, mas, assim, é preciso ser feito um trabalho com ele, porque ele está sendo um ponto muito negativo, e ele que é uma das referências aí da seleção peruana. Ele é um ponta, basicamente, na seleção, né? Ele vira um ponta, a defesa fica totalmente exposta, e sem ele fica mais exposta ainda, como você colocou aí no jogo contra a Argentina. Você falou aí do meio campo, eu tenho uma solução. O Guerreiro tem 39 anos, tira o Farfã da aposentadoria, ele tem 38 só, então bota o Farfã de novo nesse meio campo para ver se dá jogo, e já que estão pedindo o Gareca de volta, inclusive, fui pesquisar aqui, minha audição estava certa, viu? Os torcedores realmente estavam pedindo o Ricardo Gareca no final do jogo, e sabe quem está no Peru? Ricardo Gareca, chegou ontem, a gente está gravando esse podcast dia 19, chegou no dia 18, para participar de um festival de recursos humanos, Dia do Povo por Book, é o nome de uma plataforma Book Peru, e ele vai dar uma conferência. Então, cara, já tá um rumor, se o pessoal já tá pedindo, acontece isso, meu Deus do céu, coitado do Reynoso, né? Mas eu acho que é super justo ele participar de um festival de recursos humanos, que daí ele já pega toda a documentação dele lá, que já tava lá, é readmitido, já faz ali o exame admissional, já faz o demissional do Reynoso e pronto, já tá terminou o Congresso, já tá empregado. Isso é que é propaganda do Congresso, cara. Se terminar o Congresso, o treinador da seleção empregado de novo, que é isso, pô. Cara, e a foto, tem umas fotos aqui dele, que o pessoal tirou no aeroporto, né? Tem uma matéria aqui do site Exitosa Notícia de Peru, então achei que o portal, então Gareca está lá, e isso está almejando aí muito os corações bicolores do retorno do Gareca, para ver se o Peru consegue, né, entrar nessa briga por essa vaga para repescagem, né? Ficou um gosto muito amargo da última eliminação do Peru para a Austrália, né? Porque todo que o jogo representou, o Peru jogou muito mais que a Austrália, né? Aquela partida única, e nos pênaltis o goleiro entrou na cabeça de todo mundo,
né? Se fosse uma seleção europeia, o que fizeram com os pênaltis tinha feito ali, né? Porque o goleiro da Argentina, que era da Austrália, perdão, que era o reserva ainda, entrou só para os pênaltis, entrou na cabeça de todos os jogadores do Peru. Se fosse uma seleção europeia, já seria proibido catimba ali, não só na Copa do Mundo, como foi que a gente viu que aconteceu. Enfim, né? Mas fica essa mágoa e vamos ver, né? Quais serão os próximos passos, se Gareca estará de volta à seleção peruana ou se Reynoso aí vai ter uma sobrevida, uma chance até a data FIFA de novembro. E hora de falar do patinho feio das eliminatórias sul-americanas, a Bolívia. Que, cara, em questão de resultado, até jogou mais que nas últimas 2 partidas, até que era Brasil e Argentina, né? Isso falou que era um negócio. Já é uma seleção que não é muito forte, pega um osso duro de roer desse. E aí, contra o Equador, parecia que ia conseguir um empate, né? Até jogou um pouquinho melhor, né? Jogou bem, fez fazer valer. Mas contra o Paraguai, basicamente não entrou em campo, eram só chances paraguaias e a Bolívia fica aí com 0 pontos. Dudu, de falar da Bolívia, né? Nem o La Paz está ajudando a seleção boliviana. Pois é, essa era uma rodada que às vezes, né, dependendo ali, poderia ser importante, dado esse confronto importante contra a seleção paraguaia fora. Se o time conseguisse fazer valer seu fator casa, poderia ser algo que pudesse gerar uma comoção e, quem sabe, provocar uma reviravolta, mas não tem nem o que falar nessa hora. Apesar do empate acabar escapando pelos dedos ali no confronto em casa contra o Equador, mas mesmo se fizesse esse ponto, ainda estaria 3 pontos atrás aí do Paraguai, né, nessa questão da disputa por tentar alguma coisa. E aí, como a gente já tinha comentado anteriormente, imaginando que o Equador vá crescer na tabela, vá buscar aí o pelotão de cima, e aí a gente olha a Colômbia talvez como um time a ser observado por esses menores dentro da tabela de classificação para tentar evoluir. A distância hoje é de 6 pontos. Então, assim, é muita coisa e você percebe que não há aquele um combustível assim, igual, por exemplo, a Venezuela está com uma geração excelente. O Paraguai tem a troca de treinador, pode ser que seja alguma coisa interessante para o futuro. A seleção peruana, eu acredito que também vai ter uma troca de treinador já futuramente, no futuro próximo. Então isso pode também mexer um pouco com a equipe. Eu não vejo nada desses fatos que eu citei que possam interferir em alguma melhora da equipe boliviana. Então, eu acredito que... Eu não sei quem que eles pegam na próxima ronda, né? Peru. Mas acredito... Hã? Peru? Bom, Peru. Então, se o Peru, por exemplo, conseguir aí consegue uma vitória aí, né, contra a Bolívia fora de casa, e depois estou vendo aqui, ó, Uruguai. Isso Peru e daí Uruguai, e daí na outra data FIFA, dia 5 de setembro de 2024, pegaria a Venezuela em casa e depois o Chile. Cara, dependendo de tudo, da conjunção, de se forem os resultados aí que a gente mais ou menos espera, no dia 10 de setembro de 2024, a gente já pode praticamente catapultar a Bolívia aí como uma equipe que não vai produzir mais nada assim que gere grandes coisas e vai se ficar condenada ali àquela última posição. Então, assim, um cenário bem desanimador, né? Não mostra, assim, tipo, algo que possa vir a fazer a diferença para uma reviravolta. Então, fica aí o lamento por ser uma seleção que provavelmente vai ficar ali condenada àquela última posição e não tem um nível de competitividade que a gente espera aí, que seria interessante, né? A gente ter todas as seleções, pelo menos, tendo uma disputa em relação a alguma coisa. Então, a gente fica triste pela Bolívia aí, mas a realidade é essa, não tem como fugir. Mais uma que está condenada ao nosso quadro de eliminados, né? Que já estreou lá nas nossas redes sociais. A Bolívia está com dias contados para chegar lá. E acho que a Bolívia vai entrar num ponto, até acompanhando essa rodada de eliminatórias asiáticas, um ponto que me chama muita atenção é como eles olham com atenção para esses jogos, não pelo fato de passar ou não de fase, né? Quem sabe, por exemplo, essas seleções asiáticas que jogaram a primeira fase, a maioria delas deve cair na segunda fase, quem passou. Mas o fato do ranking da FIFA é muito importante para essas seleções, porque os jogos eliminatórios têm uma pontuação, um peso maior no ranking da FIFA do que
né, jogos amistosos, vamos dizer assim, né? Então a Bolívia tem que abrir o olho com isso, porque ela perde muitos pontos e vai ficando para trás, o pessoal vai passando. Quem vai ganhando, até porque você pega essas seleções ali de meiuca, de ranking da FIFA, que é onde a Bolívia se encontra no momento, e poxa, você vai tendo ali as seleções africanas, seleções asiáticas que vão ter jogos acessíveis, né? Aquelas seleções que estão ali perto da Bolívia no ranking da FIFA, e vão passando. Então a Bolívia tem que ficar de olho nisso. Acho que as eliminatórias vão pesar nesse sentido. A Bolívia, no momento, é a número 83 do ranking, né? Então ela pode ir, uma dessas, cair para a terceira página, né? Para abaixo dos 100. Ali em torno da Bolívia estão seleções como a Jordânia, Luxemburgo, Bahrein, Zâmbia, Haiti, Gabão. Ou seleções que podem aí, por exemplo, o Luxemburgo é uma seleção mesmo que a gente está vendo que está brigando para a Eurocopa, né? Então são detalhes aí que podem complicar ainda mais a vida da Bolívia no ranking, que é importante, o ranking da FIFA, né? Questão de classificação. E até a Bolívia, nesse sentido, tem um outro complicador, que é a região em que ela se encontra. Se você pegar, por exemplo, regiões africanas, regiões asiáticas, muitas vezes você tem entre aspas, um pelotão de equipes que estão mais ou menos ali no mesmo naipe. Então você tem, sei lá, 5, 6 equipes ali, que você pode tirar ponto delas e ela tirar ponto de você, e isso vai, né, um sangra o outro, digamos assim. No caso do continente sul-americano, ainda mais com essa evolução peruana que a gente teve com o trabalho do Gareca, e também o desenvolvimento fantástico da seleção equatoriana, e a Venezuela agora querendo mostrar um pouquinho mais, a Bolívia vai se colocando numa condição em que ela não consegue competir com mais ninguém dentro de um continente que é pequeno, né, em relação às seleções FIFA. Então, o cenário em relação a esse ranking fica cada vez mais desanimador. Até dei uma olhada aqui, por exemplo, pega as seleções africanas que estão em volta ali da Bolívia. Você tem a Zâmbia, que já fez, tem Guiné, você tem Gabão, você tem Uganda, Guiné Equatorial e Benin, são as 6 mais próximas. Então, tirando o Benin, que está numa decaída, são seleções assim que você disse, seleções que podem se degladiar, se enfrentarem, estarão no mesmo nível. Então, vamos ficar de olho aí como a Bolívia vai se alertar para isso, né? Até mesmo óbvio, vai ter os próximos jogos, mas a Copa América no que vem também vai ser um bom fator, né? Dependendo de quem a Bolívia enfrentar, vai ter uma seleção da CONCACAF, né? Um pouco mais frágil, né? A gente sabe que a Copa América pode ter Trinidad e Tobago, Panamá, Honduras e agora me fugiu a outra seleção que passou de fase lá na Nations League da CONCACAF, mas pode ter uma dessas 3, além dos 4 maiores, né? México, Canadá, Estados Unidos e Costa Rica. Então, fica aí esse alerta aí para a seleção boliviana de que o ranking da FIFA pode engoli-la, né? Eu tô aqui tentando lembrar quem é a outra seleção, mas ainda não. Foi a Jamaica. Agora lembrei, a Jamaica é outra seleção que pode estar na Copa América. Lembrando, são 6 seleções da CONCACAF que estarão na Copa América, entre essas 8 aí que eu citei. Então agora é hora de a gente passar para a nossa seleção dessa segunda ronda de data FIFA. Vamos lá, passar aqui rapidinho, né, para a gente fechar esse podcast. No gol, nós temos o goleiro da Venezuela, Rafael Romo. Na lateral direita, nós temos o Nandes, que anulou o Vinícius Júnior, basicamente. Na defesa, temos o Wicker Angel e também o Carlos Cuesta, da Colômbia, e Nicolás Tagliafico na lateral esquerda. No meio-campo, Moisés Caicedo e De La Cruz. James Rodrigues e Soteldo. No ataque, Lionel Messi, jogando mais uma bola federal. Aí, ó, não foi o Di Maria, né, que entrou, não foi o Messi na outra rodada. E Darwin Núñez, nosso treinador, acho que não debateu o treinador antes, mas Fernando Batista, né, Dudu? Então, só para você comentar. Claro, pô, Batistão da massa. Não, eu acredito que a seleção venezuelana, obviamente, vai galgar aí algumas posições nessa seleção por conta da data FIFA extraordinária, né? Então a gente tem aí 3 nomes marcantes. A Argentina também mostrando a sua consistência com o Lionel Messi e também com o Tagliafico. E o Uruguai muito pela vitória contra o Brasil, né? Isso acaba marcando, e aí você tem o Nandes que marca um cara que é simplesmente o Vinícius Júnior. E aí você tem o Darwin Núñez, que a gente comentou, que faz a diferença na questão de ser um centroavante goleador. E o De La Cruz, que é o nosso mágico, o homem da cartola, que comanda essa equipe, que é o coração da equipe uruguaia. Então, além dos reforços pontuais aí de outras seleções, no caso o Equador e também a Colômbia, mas acredito que foi muito essa questão de valorizar as boas atuações de Uruguai, Argentina e principalmente Venezuela. Acredito que foi uma seleção bem diversa, mas também consistente
né, concordando aí com as atuações coletivas que as equipes que se destacaram tiveram. Perfeito, tá? E a gente teve só 2 diferenças em relação à questão da Conmebol, se você for olhar lá. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa 23ª edição do ConteCast. Agradeço demais pela sua audiência, você que esteve aqui conosco nessa ronda das eliminatórias sul-americanas, acompanhando aqui nossa análise, nossos detalhes. Fica nosso convite mais uma vez para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, tem todos os nossos conteúdos, análises, curiosidades, muita coisa legal que a gente vem postando lá durante toda essa data FIFA, né, durante todo esse período de futebol de seleções. Lembrando também, temos nosso canal no YouTube, se você está ouvindo no Spotify, se inscreve lá, deixe seu like, comenta alguma coisa lá também. No Spotify, deixe sua avaliação, tem uma interação embaixo para você participar, bem legal. Faça aí o Conte Verde, esse ConteCast com a gente. E também nos apoie, nos ajude a manter essa caminhada do Conte Verde rumo à Copa do Mundo. Apoia.se/Conte Verde. Se você puder, aí R$10 por mês, uma pichinchinha aí para você dar uma força para o nosso projeto seguir forte. Se você não puder, compartilhe com seus amigos, ajude o Conte Verde a chegar a mais e mais pessoas. Tá certo, Dudu, meu Mr. Sudak? Agradeço mais uma vez pela sua participação aqui no podcast. Mês que vem, temos um encontro marcado para o nosso preview e para o react da rodada, como diria o Jorge. Valeu, Salaf, ouvintes do nosso ConteCast. Prazer estar aqui novamente. Pô, expectativa muito boa aí para essa próxima data FIFA, mas muito legal a gente debater aí um pouco a respeito do que aconteceu. É muito, muito legal falar sobre o nosso futebol. E como a gente, né, deu uma dica de música na última rodada, agora a minha dica musical vai ter uma pimentinha aqui em relação a essa situação de Ricardo Gareca e seleção peruana. Israel e Rodolfo voltou com quem não voltava. Vou destacar esse trecho aqui, ó. Fala para suas amigas quem é o seu Uber depois da balada. É o seu ex que vai te deixar em casa. Fala que você já voltou com quem você não voltava. É a minha previsão para o nosso próximo ConteCast. E voltou rápido demais, né? Porque o Reynoso tá substituindo o Gareca, né? Fica esse ponto só. Mas vamos ver aí, vamos ver o que vai acontecer na seleção peruana. O Gareca já está no Peru. E você está aqui conosco e a gente fica no aguardo da sua companhia nos próximos ConteCasts durante todo o trajeto Conte Verde. Fique mais que bem-vindo aqui para você acompanhar toda a caminhada, porque você sabe, Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo ConteCast.